Hoje a gente vai desvendar uma coisa fundamental. Qual é o projeto, o guia mestre por trás de toda e qualquer escola no Brasil? Esse guia resiste e tem nome. São as Diretrizes Curriculares Nacionais, as famosas DCNs. Pensa nelas como o manual oficial que diz o que a nossa educação deveria ser. Bora mergulhar nisso. Sério, já pararam para pensar nisso? Qual é a missão, sabe? O que toda escola, sem exceção, deveria garantir? Pois é, existe uma resposta oficial para essa pergunta, um norte, uma direção que todo mundo deveria seguir. E é justamente essa resposta que a gente vai investigar agora. E a resposta oficial está toda aqui nesse conjunto de normas. Para ficar mais fácil de entender, pensem nas DCNs como se fossem o sistema operacional da educação brasileira. É isso, é a programação base que define os direitos, os deveres, os objetivos de todo o sistema, da creche até o finzinho do ensino médio. A ideia é garantir uma base comum para todo mundo. Beleza, mas antes da gente ir para os detalhes práticos, é super importante entender a alma do negócio, sabe? As DCNs não são só uma lista de regras, de jeito nenhum. Elas são construídas em cima de um conjunto de valores, de princípios. É como se fosse o DNA do sistema, aquilo que deveria pulsar em cada sala de aula. E esse DNA, então, é formado por 11 princípios fundamentais. Está tudo lá no artigo 4º da resolução. Pensem neles como os pilares que sustentam toda a estrutura. E a gente vai conhecer agora os principais. Olha só, o que chama atenção de cara é que os primeiros princípios são todos sobre garantir a base da cidadania. A gente está falando de igualdade de condições não só para entrar na escola, mas para ficar. E mais importante, para ter sucesso lá dentro. E claro, tem a liberdade de aprender e ensinar, o respeito aos direitos, o ensino público gratuito, enfim, é o alicerce de tudo, né? E a coisa vai além, se aprofunda. O sistema também precisa valorizar a diversidade, o pluralismo de ideias e, principalmente, entender que a gente não aprende só dentro da escola. As DCNs deixam muito claro que a experiência de vida, a conexão com o mundo do trabalho, com a sociedade, tudo isso é crucial. E, óbvio, nada disso funciona sem valorizar de verdade os profissionais da educação. E olha, essa citação do artigo 6º, ela resume perfeitamente o coração humanista das diretrizes. Educar e cuidar em sua inseparabilidade. Ou seja, não são duas coisas separadas. A escola tem essa função social de colocar o estudante, a pessoa que está ali se formando, no centro de absolutamente tudo. Isso muda completamente a perspectiva do que significa ensinar. Ok, muito legal, os princípios são inspiradores, né? Mas como é que isso vira uma escola de qualidade na prática, no dia a dia? O que esse documento define como o padrão mínimo de qualidade que todo mundo deveria ter? Vamos ver como essa construção acontece. Primeiro de tudo, as DCNs trazem um conceito-chave, que é a qualidade social. E o que é isso? É algo que vai muito, mas muito além de nota em prova. É a garantia de que o sistema inteiro funcione para incluir, para manter os estudantes na escola e, claro, para que eles terminem os estudos com sucesso. É sobre combater a evasão, a repitência, é um direito de todos, um direito coletivo. Então tá, o ponto crucial é como a gente chega nessa tal qualidade. O artigo 9º dá um roteiro, quase um passo a passo. Uma escola com qualidade social, primeiro, foca no estudante e na aprendizagem. Segundo, valoriza a diversidade. Terceiro, prepara e apoia os professores. Quarto, se integra com as famílias e a comunidade. E por último, mas não menos importante, tem que ter uma infraestrutura adequada e acessível. Uma coisa não funciona sem a outra, são pilares. E quando a gente fala em adequado, o documento não deixa margem para dúvida, não. O artigo 10 define o que chama de insumos mínimos, ou seja, aquilo que é inegociável, o básico do básico. Isso inclui o quê? Professores qualificados e com salário digno, infraestrutura com condições e equipamentos, um número de alunos por turma que permita ao professor ensinar de verdade e uma equipe de apoio. Sem isso, gente, a tal da qualidade fica só no papel. Beleza, já entendemos a estrutura, os pilares, agora vamos falar do recheio, o currículo, o que se ensina. E aqui as DCNs propõem uma visão bem moderna que passa longe daquela ideia de só uma lista de matérias para decorar. É uma proposta muito mais viva, muito mais dinâmica. Aqui a gente vê uma virada de chave, uma mudança de paradigma mesmo. A gente sai daquele modelo antigo, rígido, com as matérias todas em caixinhas separadas, para uma visão muito mais flexível, contextualizada. Uma visão que valoriza as experiências e o que o estudante já sabe, o que ele traz de casa.
O currículo deixa de ser uma coisa da sala de aula e passa a se conectar com a vida, com a comunidade. Tá, mas como se faz isso na prática? O artigo 13 dá umas pistas. Ele incentiva novas formas de organizar o conhecimento. Por exemplo, a interdisciplinariedade, que é botar as matérias para conversar entre si. A transversalidade, que é pegar temas importantes, tipo cidadania, e fazer eles passarem por todas as áreas. Eixos temáticos e uma coisa super atual, o uso de tecnologia para conectar a linguagem digital dos estudantes com a dos professores. Faz todo sentido, né? Bom, até aqui a gente viu uma visão, uma visão robusta, super avançada para a educação. É linda no papel. Mas agora vem a parte mais complexa, o grande desafio. Como é que essa visão ideal se conecta com a realidade do chão da escola no Brasil? Para resumir a ópera, o grande objetivo das DCNs é esse: construir um sistema de educação que seja justo, que seja humano, que olhe para o estudante como um todo e que, acima de tudo, seja focado em garantir a aprendizagem para todos os brasileiros. Cada criança, cada jovem, cada adulto. A ambição é gigante e não podia ser diferente. E a gente termina com essa reflexão. Essa é a visão que está no papel. É o projeto, o sistema operacional que, em tese, deveria rodar em todas as escolas do país. A grande questão que fica no ar é o quão perto ou quão longe a realidade que a gente conhece está dessa visão. A resposta diz muito sobre os desafios gigantescos que a educação brasileira ainda tem pela frente.